Diz assim, porque o Espírito Santo mostra aqui na carta aos Efésios os nossos inimigos. Eu conheço os meus inimigos estão aqui, ó. Então eu não vou deixar de lutar contra o meu inimigo para lutar contra uma pessoa que não é meu inimigo. Então a Bíblia manda eu me preparar. Agora, se você está sendo derrotado, se você está perdendo a batalha, se você está sendo vencido, é porque você não está se preparando. Para lutar e vencer, tem que se preparar. Tem que se preparar. Pode ver aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uma pessoa fraca não pode lutar. Uma pessoa desnutrida, uma pessoa sem poder, uma pessoa sem as devidas armas, não pode enfrentar um inimigo forte, poderoso, porque o inimigo, ele é preparado. A Bíblia mostra que o nosso inimigo, ele é habilidoso, é astucioso. É um inimigo que sabe preparar uma armadilha, sabe preparar um laço. Ele sabe. Então você não vai lutar, você não está lutando com nenhum bobo, não. O seu inimigo, ele é sagaz, ele é habilidoso, é atrevido, é perigoso, é habilidoso, é astucioso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para que possais estar firmes, porque o diabo, ele quer tirar o crente da posição dele. O diabo quer pegar o crente e arrancar ele da posição, arrancar. Se você está afixado, então ele quer tirar você, ele quer arrancar você da sua posição, para você não ser firme. Ele pega, arranca e joga para lá, é isso que ele faz, é o que a Bíblia ensina. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então o meu inimigo não é carne nem é sangue. Então quando uma pessoa fala mal de mim, quando o ser humano me persegue, me escarnece, faz qualquer coisa para me prejudicar, eu sei que quem está por detrás da carne e do sangue é o diabo. Então eu não vou lutar com carne nem com sangue, não vou perder o meu tempo de ficar tirando satisfação com um, ficar tirando satisfação com o outro, porque é exatamente isso que o diabo quer. A carne e o sangue se apresentam diante de mim como os meus inimigos, mas eu tenho o espírito de discernir, e a Bíblia mostra claramente, não precisa nem discernir, está escrito que eu não tenho que lutar com carne nem com sangue. Eu não vou perder o meu tempo discutindo com a minha esposa, brigando com os meus filhos, discutindo com os meus vizinhos, discutindo com estranhos. Não vou perder meu tempo lutando com carne e com sangue, porque é uma luta que não vai sair vencedores. Ambas as partes serão derrotadas e o diabo vai sair com a vitória. Agora, quando eu entro numa batalha, eu entro para vencer, porque ou eu posso vencer ou posso perder. Agora a Bíblia diz, se eu perco e eu me torno escravo daquele que me venceu. Por isso que eu não posso ser vencido pelo mal. A Bíblia ensina claramente, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A Bíblia ensina claramente que se alguém fala mal de você, você fala bem da pessoa. A Bíblia manda amar os inimigos, amai os vossos inimigos, orai pelos
que vos perseguem. Fazei o bem, vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então eu não vou lutar despreparado. Eu tenho que me preparar. É por esse motivo que o Senhor Jesus, ele se preparou 30 anos para pregar 3, para trabalhar 3 anos. Moisés se preparou 80 anos para um ministério de 40 anos. João Batista se preparou 30 anos para fazer o trabalho em 6 meses. O problema é que o crente não se prepara e vai para o campo de batalha enfrentar um inimigo preparado. Davi enfrentou Golias, mas Davi estava preparado. Davi, ele era jovem, mas ele era pastor de ovelhas. A mocidade toda dele foi no campo. Ele passou a mocidade, a juventude dele trabalhando no campo, adquirindo experiências com Deus. Quando ele chegou e viu que Golias estava desafiando os filhos de Israel, ele naturalmente, porque as bênçãos de Deus acontecem, a partir daquele momento, Davi tornou-se conhecido. Mas ele já tinha sido ungido por Deus. Ele já era o rei. Ele já era o rei. E ele se apresentou ao rei Saul e se prontificou a enfrentar Golias. Ele nunca tinha colocado uma armadura. Ele não sabia manejar uma espada, uma lança. Ao contrário de Golias. Golias era guerreiro desde pequeno, desde jovem. Nenhum soldado dos filhos de Israel estava preparado para enfrentar Golias. Nenhum se apresentou. Nenhum se prontificou a enfrentar Golias. Porque nenhum estava preparado, não havia nenhum preparado. Nem o rei estava preparado. Vocês podem ver que ele não estava preparado, porque ele foi tirado. Ele foi deposto, Deus tirou ele da posição dele. Deus falou que ele não era um bom rei. Deus falou, escolhi um rei melhor do que você. E simplesmente, agora Davi, ele era um homem disciplinado. Quando o rei Saul mandou que ele vestisse a armadura, ele vestiu. Só que não conseguiu andar, não conseguiu se locomover. Aí ele falou com o rei que não tinha condições, aí o rei mandou tirar. Aí ele contou para o rei, falou assim, olha, porque o rei ficou preocupado. Você não sabe, você não é soldado, você não sabe manejar uma arma. Ele tranquilizou o rei e disse, olha rei, eu sou jovem, o senhor está olhando para mim, olhando para um jovem, o senhor acha que eu não tenho experiência, mas eu tenho experiência. Eu vou enfrentar Golias conscientemente. Agora o senhor pode ficar tranquilo, porque eu vou vencê-lo. Primeiro porque ele é um incircunciso. Segundo, Deus não está com ele, Deus está conosco. Então o apoio de Deus é para nós, não para ele. Então Davi, ele analisou tudo. Aí ele disse, para que o senhor fique mais tranquilo, ele disse, eu sou pastor. Eu fico pastoreando o rebanho do meu pai. E eu fico me preparando. Com esta funda que está aqui, ó, eu vou enfrentar Golias e vou derrotá-lo, vou vencê-lo. O senhor pode ficar tranquilo, porque eu estou tranquilo. Eu sei o que estou fazendo, porque ele era um homem preparado. Ele estava preparado para enfrentar o inimigo dele. Ele não foi assim de qualquer maneira, não. Mas aonde foi que Davi adquiriu tanta habilidade para manejar uma funda? Lá no campo, pastoreando o rebanho.
Ele não estava namorando, não estava jogando bola, não estava nas praias, não. Ele estava pastoreando o rebanho e lá ele afugentava os inimigos, atirando pedras com a funda. Aí ele contou para o rei que um dia chegou um leão e tentou matar uma ovelha. Ele era pastor. Ele disse: eu não vou deixar uma fera matar uma ovelha. Ovelha indefesa. Ovelha não sabe se defender. Eu estou aqui exatamente para tomar conta delas. Se não é para mim tomar conta delas, então eu não preciso ficar aqui pastoreando. Então eu não sou pastor de ovelhas. A Bíblia fala sobre o pastor e sobre o mercenário. O mercenário ele foge quando vê o lobo se aproximar. Mas o pastor não. Jesus falou: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que o Senhor Jesus fez. Morreu no nosso lugar. Pagou as nossas dívidas, nos substituiu. Então, quando aproximou-se um leão, Davi tentou afugentar o leão. Davi não queria matá-lo, mas como o leão estava insistindo, ele então matou o leão. Ele disse: matei o leão, tive que matá-lo, sem arma, sem nenhuma arma. Me atraquei com ele e o matei. Aí ele contou para o rei. Depois foi a vez de um urso. Um urso chegou também, mesma coisa. Insistiu em matar uma ovelha. Eu me atraquei com ele e o matei. Mas aí entra aquela palavra de São Paulo: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quem tem a graça de Deus não se preocupa. Quem tem a graça de Deus tem a bênção. A graça de Deus na vida de um crente é a chave que abre e fecha qualquer porta. O crente que tem a graça de Deus não se preocupa com nada. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É a força do ministério na vida de um crente. O crente que tem ministério. Ministério é trabalho, é serviço. Ministério quem dá é Jesus. É Jesus que dá ministério. E se você tem ministério, se Jesus te deu um ministério, então você não precisa ter medo, ter receio, porque você está sempre escutando a voz do Espírito Santo. Não temas, não te espantes, porque eu sou contigo. Tenha bom ânimo, tenha disposição, vai nesta tua força, porque tem ministério, recebeu o ministério. Quem tem ministério não se preocupa. Quem tem ministério tem a bênção, e se tem a bênção, ele faz a obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Agora, na força da carne, na força do trambique, da mentira, não faz nada não. Isso aí não vai permanecer. A obra que permanece é aquela obra séria, é aquela obra que é feita com seriedade, é aquela obra feita com amor. O rei ficou tranquilo após ouvir a história de Davi, e Davi simplesmente foi lá no rio, lá no ribeiro, e ele escolheu 5 pedras. Ele escolheu uma, essa aqui está boa. Ele escolheu, pegou outra, essa aqui não está boa não, essa não. Ele sabia qual a pedra que ele poderia utilizar para vencer Golias. Ele não utilizou qualquer pedra não. Ele pegou cada pedra, olhou, essa tá boa, botou no alforje. Escolheu a segunda, essa aqui tá boa também, botou no alforje. Essa aqui tá boa também, pegou outra, essa aqui não, essa não serve. E ele escolheu 5 pedras, calmamente, tranquilamente, botou 5 pedras. Quando ele contou 5, ele disse: já basta. Porque ele sabia manejar uma funda, ele sabia. Quando ele mirou a fronte de Golias, ele olhou para Golias, um homem de 3 metros de altura. Ele olhou para Golias e procurou uma parte vulnerável. E a única parte vulnerável em Golias era a fronte.
Então ele olhou para a fronte de Golias e mirou a fronte, que não foi coincidência não, irmãos. Por isso ele estava tranquilo, ele tranquilizou o rei e falou com Golias: eu vou te matar, porque você está desafiando o exército do Deus vivo. E o exército do Deus vivo não pode ser desafiado, não pode ser vencido por nenhum incircunciso. E ele pegou uma pedra, ele levou 5. Mas ele botou uma e mirou a fronte de Golias e atirou a pedra. E a pedra bateu com tanta violência, o impacto foi tão violento, que a pedra bateu na fronte de Golias e ficou cravada lá dentro. Não caiu não, ficou lá, enterrou na fronte dele. E foi aí que Golias ficou tonto e caiu. E Davi pegou a espada dele e o matou. Mas ele profetizara que ia fazer aquilo. Mas Davi era um homem preparado. Então, eu conheço o meu inimigo. Eu vou lutar com você, meu irmão? Eu vou lutar com a minha esposa? Vou lutar com meus filhos? Não, vou lutar com o ser humano de espécie alguma. O ser humano pode fazer qualquer coisa, pode falar mal, pode fazer o que quiser. Eu nunca vou me levantar contra ele, porque ele não é diabo. Ele está sendo um escudo nas mãos do diabo. É ele que se apresenta a mim, mas por detrás dele está o diabo. Então eu vou lutar contra o meu verdadeiro inimigo. Eu vou lutar contra o meu real inimigo. A Bíblia mostra assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Principado é um príncipe, é uma autoridade, é um príncipe que governa um estado, um território. Pode ver, o Rio de Janeiro é comandado por um príncipe, por um principado. Há um príncipe que dirige o Rio de Janeiro, que comanda o Rio de Janeiro. São João escreve: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então eu estou vivendo num território onde o comandante é um principado. É por isso que eu gosto de ser crente, porque eu estou vivendo, trabalhando num território inimigo. E a bênção é eu sair vencedor desse território. Viu? A bênção é eu não morrer, é eu não fracassar, é eu não cair. A bênção é eu sair desse território vitorioso, quando a Bíblia mostra que Jesus vai arrebatar a igreja. Os vencedores serão arrebatados, serão tirados da terra com violência. Glória a Deus. Os vencedores, porque no livro de Apocalipse está escrito, no capítulo 21 de Apocalipse, que Deus, Ele é Pai de vencedores. A partir do verso 6, diz assim: e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Agora, quem vencer? Quem? Homem, mulher, criança, adulto, velho, novo. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte, a sua herança,
O seu quinhão será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então Deus, Ele é Pai de vencedores. Ao que vencer, quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e Ele será meu filho. Então está aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Potestade é aquele que tem muito poder. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes, tropas, exércitos espirituais da maldade nos lugares celestiais. São maus, são perversos. O Senhor Jesus falou que o diabo é homicida desde o princípio. Ele é homicida, ele é assassino. Foi ele que matou Abel. Ele é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade. Tudo que ele fala é mentira, porque é mentiroso e pai da mentira. E o diabo fala através das revistas, jornais, televisão, rádio. O diabo está sempre falando, ele está penetrando, infiltrando, inclusive nas igrejas. Como que uma igreja pode sair vencedora quando há divisão? Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Tudo tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que acontece, meu irmão, renda graças a Deus pelo nome do Senhor Jesus. O crente não reclama, não queixa, não murmura. Ouvir é muito fácil, agora viver a palavra é outra coisa diferente. Ler a Bíblia é uma coisa, viver a Bíblia é outra. E São Tiago escreve que o crente não pode ser apenas ouvinte, mas cumpridor da palavra. Porque o ouvinte da palavra engana-se a si mesmo. Então o crente ele tem que ser cumpridor da palavra. Viver. Você está aqui ouvindo a mensagem, mas esta mensagem vai se cumprir na vida de todos nós. Quando eu me entreguei a Jesus, há quase 30 anos atrás, um pastor profetizou que a Bíblia seria tomada dos crentes. Eu tenho certeza que esta liberdade religiosa vai acabar. Eu tenho certeza. E é por isso que eu estou me preparando. É por isso que eu estou preparando o Arthur, ensinando ele a Bíblia, fazendo ele memorizar a palavra do Senhor. E ele faz isso com gosto, com prazer. Ele se interessa pela palavra. Billy Graham também faz isso. Os filhos dele hoje são adultos. Ele já é avô, mas ele sempre ensinou os filhos dele a memorizarem a palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza que essa liberdade que temos hoje vai acabar. E o crente que não estiver preparado, ele simplesmente vai sucumbir, ele vai cair. E isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Leia o Apocalipse e você vai ver o que é que está acontecendo. Está batendo. Os acontecimentos estão batendo com as profecias. O Apocalipse está se cumprindo. As profecias do profeta Daniel
As profecias da Bíblia estão se cumprindo. Agora, como é que o Senhor Jesus vai arrebatar um crente que é criança? Eu vou falar amanhã sobre isso. Quando a Bíblia ensina, lá na carta, no livro dos Provérbios, para não retirar da criança a disciplina. Deus não está falando para mim corrigir o Arthur, não. Deus está falando do crente que é criança, que não cresce, que não amadurece. Eu vou falar amanhã sobre isso, em nome do Senhor Jesus. Deus não está falando para mim corrigir o Arthur, não. Ele está falando de crente adulto, com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, e que é criança, e que é menino. Menino é assim, tira da mão dele o brinquedo e ele chora, e ele esperneia, e ele grita, e ele briga. É o que está acontecendo com crente 40, 50, 60, 70, 80 anos. Ele não mantém aquela estabilidade. Quando recebe uma bênção, fica todo feliz. Um dia, eu entreguei para um obreiro, aquele Cláudio, a igreja lá de Madureira. Ele recebeu com alegria, com o maior prazer. Oh, que bênção, que bênção. Mas chegou um dia que eu falei, Cláudio, eu vou precisar da igreja. Eu vou passar aquela igreja para outro pastor. E aí ele começou a se desesperar. Por que ele recebeu com alegria? E na hora de entregar, ele não entregou com a mesma alegria. Mas eu tenho aqui pastores amadurecidos. Semana retrasada mesmo, chamei o pastor Jorge. Falei, Jorge, eu vou querer aquela igreja lá de Gramacho. Ele falou, pastor, a hora que o senhor quiser. Pastor Reinaldo, é outro homem também. E porque ele falou aquilo, Deus falou comigo, não. Eu ia passar a igreja de Gramacho para um outro pastor. E falei com ele, ele falou, pastor, o que o senhor quiser. Mas esse é o Espírito de Deus, é o Espírito de Moisés. O crente ele tem que receber com alegria e também entregar com alegria. Por que recebe com alegria? É a mesma coisa, quando você recebe um presente, você fica tão feliz. E na hora de você investir, de dar, como é que não faz isso com alegria? Quando a Bíblia ensina que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu comecei entregando meu dízimo 10%. Deus começou a me abençoar. Mas eu lia sempre sobre crentes que deram mais e dão mais do que 10%. Aí eu passei para 20%. Realmente a bênção de Deus dobrou na minha vida. Dobrou. E eu comecei a perceber que eu comecei a fazer muito mais depois que eu passei o meu dízimo de 10% para 20%. Agora eu passei para 30%. Mas por que eu passei por 30%? Porque para mim fazer a obra que eu estou fazendo, eu tive que passar de 20 para 30. Que esta é a matemática de Deus. O dia que você entender isso, meu irmão, você vai prosperar na vida. Então eu preciso de dinheiro. Eu estou fazendo muitas obras. Eu estou gastando uma verdadeira fortuna. São milhões e milhões e milhões. Só nessa semana agora passada, que terminou ontem, eu gastei mais de 20 milhões com material de construção. Só um caminhão de tijolos e alguns ferros que eu comprei, eu paguei 12 milhões à vista. Mas eu fiz os cálculos. Se eu não aumentar o meu dízimo, eu não vou ter condições. Então eu passei o meu dízimo para 30%, para mim poder fazer a obra de Deus. Eu tenho irmãos que trabalham comigo que eu pago. Irmãos que têm família, que precisa comer, vestir. E eles estão trabalhando e eu é que ajudo. Mas na sexta-feira, dia de pagamento, eu não tinha o dinheiro para pagar. Mas eu tenho que pagar. Então o que eu vou fazer? Então eu vou fazer agora. Então, Senhor, eu vou passar o meu dízimo de 20, porque 10, comecei, 20, Deus abençoou, deu para mim pagar os irmãos. E agora, como é que eu vou pagar? Então eu só aumentando o meu dízimo. Então passei de 20 para 30. Agora o meu dízimo...